E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o perfil, o nicho que eu estou trabalhando e que pode dar muito dinheiro nesse momento de crise que estamos vivendo, galera. Esse nicho vai ajudar as pessoas a ganharem dinheiro pela internet, trabalhando de casa, no iFood, no iFood Delivery. Então, galera, é um nicho, é um produto muito interessante que ensina a pessoa a trabalhar em casa com o iFood. E no Instagram tem muita demanda, tem muita gente procurando sobre esse nicho, sobre esse assunto. Tem muita gente aí que está querendo procurar um jeito de ganhar dinheiro enquanto está em casa. Então, esse produto pode muito ajudar as pessoas. E você, como afiliado, pode promover esse produto para as pessoas, galera. Vamos fazer no meu celular para que eu possa mostrar para vocês esse nicho, como estou trabalhando, como estou vendendo, minhas estratégias, e eu vou mostrar o nome do produto, vou mostrar tudo para você. E aí quem quiser se afiliar, é só ir na Hotmart e pegar lá. O nome do produto se chama Segredos do iFood. Bom, meus amigos, mas antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você me acompanhar todos os dias e também me segue lá no Instagram. E se você ainda não é meu aluno do meu treinamento Rico com Instagram, o link vai estar aqui abaixo do vídeo para você fazer a sua inscrição e se tornar meu aluno do meu treinamento completo Rico com Instagram, com esse ensino a ganhar de 5 a 10 mil reais por mês com o Instagram. Então é isso aí, vamos fazer aí no celular, vamos aprender mais um nicho novo, um nicho que pode dar muito dinheiro nessa crise que estamos vivendo. Porque a galera está querendo trabalhar em casa, então é um produto que vai ensinar o pessoal a trabalhar com o iFood Delivery dentro de sua própria casa. Então vamos fazer aí no meu celular. Então, galera, então eu vou mostrar para vocês aqui esse nicho do iFood, bem interessante, beleza? E pra quem não conhece esse nicho, é só ir lá no Instagram, na Hotmart, é só ir lá na Hotmart e pesquisar lá Segredos do iFood. E você vai encontrar o produto do João, tá bom? Esse João aqui, ó. Pra quem não conhece, beleza? Então é muito top esse curso dele, galera, é muito top mesmo. Pra vocês terem uma ideia, olha os alunos dele ganhando dinheiro pelo iFood, tá vendo? Opa, sozinho aqui. Tá, enfim, é isso, galera. Bom, pra vocês verem aqui, ó, vou clicar aqui no link do site pra vocês olharem a página de venda. O nome do curso é Segredos do iFood. Pesquisa lá na Hotmart e vocês vão encontrar esse produto, beleza? É um produto que ensina a pessoa a trabalhar em casa pelo iFood, então é um ótimo produto para você promover aqui no Instagram nessa crise do coronavírus, beleza? Bom, galera, então essa fase de vendas, ó, tá muito grande, né? Fala sobre a vida dele todinha e tudo mais, tudo. Fala tudo sobre a vida dele, sobre o produto. Aqui, ó, os depoimentos, ó. Os alunos estão ganhando muito bem pelo iFood. Ó, daqui conseguindo 7 mil. Ó, daqui 6 mil, tá vendo? Então é um nicho bem legal aí que dá pra ganhar, ó, 6.500. Então, galera, é um nicho bem interessante que você pode se desenvolver aí, beleza? E aí, ó, você faz aqui um perfil assim, por exemplo, assim, ó. Deixa tudo bonitinho aqui, ó, tá vendo o link do produto, depoimento, beleza, galera? Aqui no stories eu coloquei essa chamada aqui, ó. iFood Delivery, responde eu quero se você deseja aprender comigo como ganhar dinheiro trabalhando no iFood, vendendo batata recheada e faturando acima de 10 mil reais por mês em sua própria casa. Então a pessoa me chama aqui, ó. Cadê a pessoa me chama aqui, ó? A pessoa responde eu quero, e aí eu envio essa mensagem pra ela, tá vendo? No meu caso aqui, eu estou trabalhando com o perfil oficial do produto, tá bom? Então, no meu caso aqui, eu estou trabalhando como se eu fosse o próprio João. Pode ver que eu só estou postando conteúdo dele, ó.
Tá vendo? Alguns depoimentos como esse depoimento aqui também, beleza? Enfim, eu tô falando aqui como se eu fosse João. A pessoa responde, eu quero, né? E aí eu envio essa cópia pra ela como se eu fosse o João. Então eu tô enviando assim, galera, essa cópia assim, ó. Bom dia, poxa, que massa, irmão. Isso aí, nós não trabalhar para os outros, apenas trabalhar para você mesmo e ganhar muito dinheiro no iFood Delivery. É totalmente possível. Eu mesmo comecei vendendo batata recheada e no primeiro mês faturei 33 mil reais no iFood. Agora chegou a hora de te ensinar tudo que eu sei para ter sucesso no iFood, vendendo comida e faturando acima de 10 mil reais mensais. Aí aqui coloca o link, né? Eu coloquei o link do iFood aqui, olha aqui abaixo. Acesse o link acima para fazer a inscrição no meu curso do iFood. Em seguida, eu vou te dar uma super mentoria no WhatsApp para te ajudar a mudar de vida de uma vez por todas. Relaxa, eu te dou 30 dias de garantia. Abraços e bora mudar de vida, eu vou te ajudar, tá bom? Então, essa ficou a copy, beleza? A copy é desse jeito, tá desse jeito a copy. E aí quando a pessoa, e aí depois de 24 horas eu mando uma segunda copy. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Calma aí que eu vou achar a segunda copy. Deixa eu ver aqui, galerinha. Aqui, segunda copy. E aí eu envio a segunda copy depois, certo? Que fica meio um remarketing, certo? Então é isso, galerinha. Aí eu estou fazendo isso, estou postando conteúdo, certo? Aqui eu estou fazendo pelo menos uma venda, 2 vendas por dia, beleza? Eu ainda não tenho muitos seguidores, mas a galera já está me chamando, já tem muito interesse em ganhar dinheiro pelo iFood e tudo mais. Então essa é um ótimo perfil, é um ótimo nicho para você trabalhar aqui no Instagram e já começar a fazer dinheiro nessa crise aí, beleza? Vendendo cursos do João sobre, ensinando sobre trabalhar no iFood. E aqui no WhatsApp, aqui no WhatsApp, eu tenho aqui, ó, quer ver? Aqui no WhatsApp, ó, eu tenho o grupo do iFood, entendeu, galera? Nesse grupo tem quantas pessoas, deixa eu ver. 55 pessoas no grupo. Uma grande parte, acho que umas 30 pessoas já compraram o curso. Entendeu? Então eu fico postando conteúdo aqui, ó. Postando conteúdo, mandando link pro pessoal. Certo? De vez em quando eu abro o grupo pra gente conversar e tudo mais, tá vendo? Então é isso, galera. Então essa está sendo a minha estratégia para vender esse curso do iFood aqui no Instagram. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Esse é o produto que vocês vão promover aí. E, mano, dá muito certo, galera. Faça o que eu falei, reflita tudo que eu mostrei aí. E eu tenho certeza que vai dar muito certo pra você. Tamo junto, sucesso. Bora promover o produto do iFood pra galera que tá querendo trabalhar em casa no iFood nessa crise e ganhar muito dinheiro. Esse produto está vendendo todo dia, é um produto muito bom e muito fácil de vender, meus amigos. Beleza? Tamo junto, sucesso e até o próximo vídeo. Valeu, fui e até amanhã.